fazer a leitura, versículos 14 até o 16. Fazer a leitura desses 3 versículos. Vamos entrando, vamos nos sentando. Evangelho de João, capítulo 1. Fazer a leitura dos versículos 14 a 16. Se você achou, vamos nos pôr de pé, fazer a leitura inicial da palavra do nosso Deus. Fazendo a abertura do nosso segundo dia do nosso aniversário de 14 anos. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 a 16. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Esse nosso aniversário de 14 anos, nós escolhemos esse versículo 16, justamente para demonstrar, como eu disse ontem, as muitas graças que nós recebemos durante todo esse tempo, inclusive também no último ano, né? Então, somos gratos ao Senhor pela bênção dele sobre nossas vidas e vamos orar, iniciando, pedindo a Deus que direcione aqui o nosso culto de louvor e adoração. Deus amado, Pai bendito, somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, nosso Pai querido, porque o Senhor nos concede hoje estarmos aqui reunidos para celebrarmos, ó Deus, esse nosso aniversário de 14 anos. Gratos somos, porque o Senhor nos permitiu grandes bênçãos. O Senhor realizou grandes feitos entre nós. Queremos dedicar esse nosso culto, essa nossa comemoração ao Teu santo nome. Tudo que fizermos aqui, ó Pai, seja por louvor e a glória do Teu nome. Que o Senhor seja exaltado, que o Teu povo seja edificado. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui o grupo de louvor, para nós louvarmos ao nosso Deus, e vamos louvar esse primeiro cântico em pé, para nós louvarmos ao Senhor. Boa noite a todos. Com alegria que nós damos continuidade ao nosso segundo dia, celebrando o nosso aniversário de 14 anos. Graças a Deus por isso. E vamos iniciar nosso momento de louvor, agradecendo ao Senhor, dando graças a Ele pelo que Ele tem feito em nossas vidas, em nossa igreja. Vamos louvar nosso Deus com o cântico Graças Dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Cante Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou sempre a ti, graças dou, graças dou sempre a ti, eu graças
graças dou, graças dou. Cante. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, graças dou, graças dou, Sempre a ti eu. graças dou. Cante, só a igreja. Graças. Graças dou, sempre a ti. Graças dou, graças dou. Amém. Apresentar. Nosso próximo louvor, vamos dizer que é o nosso louvor da família da fé. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos louvar, cântico corpo e família. Recebi um novo coração do Pai. Cante. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado como fruto desse novo coração. A paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Cante. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Pastor Leno. Boa noite. Meus irmãos, vamos render ação de graças nesse nosso tempo. Paulo disse para a igreja de Filipos que não cessava de dar graças todas as vezes que lembrava deles, né? Toda vez que eu olho para essas cadeiras, eles têm que dar graças também, né? Foi uma luta para a gente aqui, essa última semana, para a gente reformar essas cadeiras. Então, a gente só tem a agradecer por isso, né? Graças damos porque o Senhor fez grandes coisas, movimentou os irmãos e hoje nós podemos, né, escuto, ter todas as cadeiras reformadas. Somos gratos ao Senhor por essa grande bênção. Grato também somos pelas nossas programações, no nosso último ano. Nós tivemos um ano bem tenso e graças a Deus a gente pode olhar para trás e ver as tamanhas bênçãos que Ele fez por nós, né? E ontem a gente passou o vídeo das nossas programações que fizemos, no nosso último ano, só que ficou pequeno. Vamos deixar maior e vamos apresentar aqui para ver a mão de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas no último ano. Senhor, conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que a terra venha tremer, não vamos temer, Deus está. Um lugar que leva ao lado do meu coração, Senhor, conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Ainda que os montes se abalem no mar e a fúria das águas nos faça afundar, seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, Deus está. Um lugar que leva ao lado do meu coração, Senhor, conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, seu grande poder sobre a terra. Em tempos de guerra, restaura a paz. Não há o que temer, Deus está. Um lugar Ele está. Saiba que eu sou teu Deus, entre as nações o exaltado Senhor. Até o fim Deus presente será, não há o que temer, sempre está. Um lugar
O Senhor. Amém. Vamos agradecer, né? Agradecer a Deus por esse ano de bênção que Ele nos deu. Vamos orar agradecendo a Deus? Deus, gratos somos, Pai querido. Muito obrigado pelo Teu grande poder sobre nossas vidas. Muito obrigado que o Senhor nos concede, ó Pai, viver tudo isso, ó Pai, que o Senhor fez em nosso meio. Podemos enxergar a Tua mão agindo em nós e ficamos felizes em sermos os instrumentos que o Senhor usa. Muito obrigado por isso, Pai. Que nós possamos fazer sempre mais para o Senhor. Que possamos ser desafiados sempre, sempre. Fazer o Teu nome engrandecido e Teu Evangelho possa ser espalhado aqui em nosso bairro. Essa é a nossa oração, pedido, e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, para encerrar nossos avisos, quero passar o nosso banner, nossas programações, nossas atividades semanais. Domingo nós temos nossa escola bíblica dominical, às 17 horas, e o nosso culto de louvor e adoração, às 18h30. Na quarta-feira nós temos nosso culto de oração, no culto de coinonia, às 19h30, e tem o ensaio do coral. Após a coinonia tem o ensaio do coral. A quinta-feira nós temos para reuniões, discipulados, aconselhamentos, estudos bíblicos, que a igreja fica aberta para que os irmãos possam realizar essas atividades. Na sexta-feira nós temos nossa evangelização com crianças, o Kids e Teens, às 19h15. E após o Kids e Teens tem a limpeza da igreja. Os jovens se reúnem para limpar a igreja. E sábado, próximo sábado, é o nosso último sábado do mês. E como todo quarto sábado, a gente vai fazer uma programação evangelística, né? Nós estamos ajudando o pastor Cláudio ali na implantação do ponto de pregação. Então, próximo sábado, nós estaremos lá em peso, ajudando, fazendo o culto evangelístico lá, para ajudar o nosso irmão. Amém? Então, esteja orando e participando de nossas atividades. E nesse momento, nós vamos ter a representação aqui do coral da nossa igreja.
Boa noite. Vamos então para a leitura, para a consagração. Ebenezer, mais um aniversário de nossa amada igreja. A palavra Ebenezer tem seu significado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é o que queremos dizer ao completarmos 14 anos de nossa igreja. Sempre lembramos que no mês de abril celebramos o aniversário da fundação da IBF Cristo é Vida Genibaú, que iniciou com o trabalho do pastor Joaquim e sua família, com o apoio da Igreja Mãe IBF Cristo é Vida. Ao celebrarmos essa data importante, lembramos do texto de Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8, que fala sobre o tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Temos visto a mão do Senhor, cuidando, abençoando, orientando, realizando a sua vontade através de nossa igreja. A cada reunião, seja pequena ou grande, com oração, palavra, comunhão, vamos caminhando em direção à plenitude. Lembramos que temos irmãos e irmãs das congregações em vários locais em Fortaleza. Em Fortaleza, no interior do estado, no interior do Ceará e até no interior do Amazonas, que compartilham da mesma fé. Nos sentimos acolhidos e lembrados através de suas orações para enfrentarmos os problemas e as dificuldades. Nós, aqui no Genibaú, nos sentimos muito felizes em poder celebrar mais um ano. É onde a palavra de Deus foi pregada de várias formas. A celebração de louvor e adoração serviram para glorificar e adorar o nosso Pai. As orações foram feitas e subiram como aroma suave ao Rei dos Reis. Aqui vemos e sentimos a glória e a graça de Deus e reforçamos a nossa fé e o nosso amor. Parabéns para a nossa igreja. Servimos a cada dia e continuaremos servindo até o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor Jesus como igreja dele. Por tudo isso queremos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 14 anos de graça sobre graça, cumprindo a sua vontade soberana. Sou feliz por fazer parte dessa congregação e nela encontrar uma família. Que a nossa igreja seja sempre nosso segundo lar e que ainda tenha muitos anos pela frente. Parabéns à Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida no Genibaú. Gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, onde leremos versos de 11 a 16. À medida que os irmãos e os amigos forem achando Efésios 4, de 11 a 6, ou se pusessem de pé para que nós possamos ler todos juntos. Efésios, capítulo 4, leremos versos de 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor Deus, por esse tempo, Senhor Deus, de alegria, ó Pai, por esse tempo festivo, Senhor Deus, a qual nossa igreja, ó Pai, celebra esses 14 anos.
Eu quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que essa igreja, ó Pai, possa avançar, Senhor Deus, e que esse bairro, Senhor Deus, seja impactado, ó Pai, com a mensagem do Evangelho. Te agradeço, Senhor Deus, porque estamos já nos espalhando nesse bairro, ó Pai, pois cremos, ó Pai, que a grande comissão, ó Pai, só será realizada através de nós. E para isso, ó Pai, nós também, Senhor Deus, temos o privilégio, ó Pai, de sermos contribuintes, Senhor Deus, de podermos contribuir com essa obra, ó Pai, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através do nosso compromisso de fé. Então eu quero pedir, ó Pai, que nesse momento o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, esse tempo que teremos, ó Pai, de recolhimento, Senhor Deus, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do nosso compromisso de fé, e que assim, Senhor Deus, possamos administrar, Senhor Deus, a liderança dessa igreja possa administrar, ó Pai, esse dinheiro, Senhor Deus, para que a tua obra avance, Senhor Deus, para que o teu evangelho alcance, Senhor Deus, a todos os nossos arredores. Nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos e suplicamos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o grupo de louvor e queria pedir aos irmãos que ficassem de pé para que nós pudéssemos recolher os nossos dízimos e ofertas. Nesse momento agora, você pode estar vindo aqui depositar seu dízimo, devolver sua oferta. Vamos louvar nosso Deus com o outro louvor que também nós cantamos muito. Nós dizemos, é o teu povo aqui presente. Vamos louvar. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Diga, exaltamos. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Diga teu povo, é teu povo e presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor.
Amém. Pode sentar. Vamos orar, sendo pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos todos aqui reunidos. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de devolver nossos dízimos, ó Deus, e depositar nossas ofertas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que nos mantém, ó Deus. Muito obrigado por tudo pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a cada um de nós, nos dá, ó Deus, fidelidade, realmente, para que nós possamos, ó Deus, ser fiéis a Ti. Ó. Abençoa cada um de nós, abençoa a nossa igreja. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Do coral novamente.
Amém, louvado seja Deus. Quero convidar agora as crianças até 8 anos que fiquem em pé nos seus locais para o nosso culto infantil. Bom, até 8 anos para essa linha. 9 anos, fica aqui conosco, tá bom? Vamos ficar de pé? As crianças? Tem 9, Gustavo tem 9. Fica de pé, ficar de pé, bora, bora. É Luíse. Isso. Vamos orar. Deus amado, Pai bendito, obrigado a Deus por nesse momento o Senhor nos conceder esse tempo, onde, ó Deus, essas crianças ouvirão ali, ó Deus, o Evangelho, a Tua palavra será ministrada. E o Senhor possa, Pai, dirigir a nossa irmã que estará ali falando da Tua palavra, que essas crianças sejam edificadas, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? As crianças podem ir lá, a tia Rosângela. E para mim é um motivo de alegria, no nosso segundo dia de aniversário, enquanto as crianças estão saindo, convidar aqui o nosso amado pastor José Nogueira. Nosso amado pastor José Nogueira, ele aceitou de forma muito bondosa ser o nosso preletor. Para mim, é realmente uma honra. Para mim, ele é o nosso pastor sênior da nossa igreja. Nossa igreja é uma congregação da igreja lá da Planalto da Barra. E para mim é um prazer muito grande o Senhor como nosso preletor de hoje. Amém? Ok. Também para mim é uma grande alegria. Shalom Aleichem. Tá bom. Como é o aniversário de 14 anos, né, daqui da congregação, vou dar um presente. Você vai ganhar o presente representando a congregação. Esse é um livro que tem sido muito usado hoje, muito lido no Brasil. A Última Hora, escrito por um judeu. Ele mora no Vale do Armagedon. E ele escreve sobre as profecias dos últimos dias. Então, para você, amado, Deus te abençoe. E aí, amados, tudo em paz com vocês? Isso, para mim é muita alegria também estar aqui com vocês, né? Nesses 14 anos, quantas lutas essa congregação passou e vocês passam pelas lutas vencendo e crescendo. Louvado seja Deus por isso. Quantas vezes o diabo não quis já destruir esse trabalho, quantas coisas vocês passaram e daí, crescendo, tão firmes, fortes, cheios de esperança para continuarem servindo ao Senhor até que Ele volte, não é? E aí o pessoal que era da minha igreja está aqui agora, né? A irmã Valda, cantando coral. Lá na igreja ela não cantava nem sentada num banco, lá ela não cantava. Aqui já fica em pé, vai pro coral. É soprano, né? Ela soprou tudo, eu vi lá. Tá. Foi, mas muito bom coral, muito bom louvor, muito bom o tempo. Louvado seja Deus. Vocês estão celebrando 14 anos de graça sobre graça. Graça de Deus. E eu pensei em trazer uma mensagem que eu tenho pregado lá na minha igreja já. E acho que preguei umas 2 ou 3 vezes lá na igreja. É bom que o pessoal esquece e eu prego de novo, né? Mas é sobre uma igreja que para mim é uma igreja modelo. Uma igreja que pode nos servir de exemplo para nós que somos membros, fazemos parte também de uma igreja local. Atos capítulo 13. Nós vamos estudar sobre a igreja de Antioquia. Se eu me esquecer de alguma coisa aqui, eu chamo a Márcia, a Neide, que elas já ouviram essa mensagem umas 5 vezes, elas podem completar aqui para mim, né, Neide? Atos capítulo 13. Vamos ler. Eu tenho que ficar assim com o microfone assim. Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4. Mas deixa-me explicar por que eu escolhi essa igreja. Nós temos, como crentes, como salvos, como servos de Deus e como igreja, um grande modelo que é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Nós queremos nos parecer com Cristo.
tanto individualmente, nós como membros, como a igreja, que a igreja é o corpo de Jesus. Mas também Deus nos deu parâmetros, exemplos mais tangíveis para nós. Creio que todo servo de Deus olha a vida do apóstolo Paulo e quer ser parecido com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo tinha o objetivo de imitar a Cristo. Ele diz: sede meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Jesus. E como igreja, qual é o nosso exemplo mais tangível, nosso exemplo mais concreto? Eu creio que a igreja de Antioquia serve de um exemplo para nós, serve de um modelo para nós, como essa congregação aqui pode servir, continuar servindo e glorificando ao Senhor. Então, quando nós olharmos essa igreja, vamos falar algumas coisas, e eu gostaria que o Espírito Santo fizesse na sua vida aquilo que ele fez na minha vida quando eu estudei esse texto. Eu estudava esse texto e quanto mais eu conhecia aquela igreja, eu dizia: que igreja! Eu sentia assim uma inveja, porque queria que a minha igreja fosse como aquela igreja. Em cada ponto, em cada área, em cada vez que eu estudava, eu sempre dizia comigo mesmo em oração: que igreja! E eu vou orar para que você também, através do nosso estudo aqui, possa dizer: que igreja! E essa é a igreja que eu vou orar para que a minha igreja seja assim. Eu vou participar, eu vou trabalhar, eu vou servir para que a minha igreja seja desse modo. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias, Atos 13, vamos ler versos de 1 a 4 e vamos ficar em pé, depois nós vamos orar. Atos capítulo 13, versos de 1 a 4, depois de ler a leitura, de fazer a leitura da Bíblia, vamos orar. Diz assim a palavra de Deus. Ele vai começar a mostrar o desempenho, o trabalho da igreja de Antioquia. Diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. A palavra doutores também é a palavra para mestres. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Pai querido, nós abrimos a Tua palavra, nós lemos a Tua palavra é santa, Tua palavra é viva, Tua palavra é poderosa. Nós cremos que o Senhor fala através da Tua palavra. Cremos que nós podemos ouvir a Tua voz, podemos ouvir as Tuas instruções, as Tuas exortações, o que queres, Senhor, que nós façamos. Por isso, em nome de Jesus, nós rogamos a Tua bênção para esse tempo aqui, para que nessa celebração dos 14 anos dessa vitoriosa congregação tenha recebido graça sobre graça do Senhor. Que nós possamos ser alimentados, fortalecidos, incentivados, possamos ser desafiados para continuar essa obra, para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Então, essa foto aí, vamos trocar? Esse está melhor do que esse. Ai. Alô? Esse está bem melhor. Está de cabeça para baixo. Essa foto aí que vocês estão vendo é uma foto
a foto da igreja de Antioquia hoje em dia. Ela não é mais igreja, é só uma ruína, é só um local em que se preservou o antigo local em que havia a igreja de Antioquia na Síria. Eu não conheço esse local, eu tirei essa foto da internet, mas é um sonho que eu tenho ainda. Muito difícil, fica na Síria, está na região de guerras, região de brigas ali com Israel. Tem muitos grupos terroristas hoje em dia na Síria, mas é um desafio de conhecer esse local onde Deus fez tantas coisas. A igreja de Antioquia não começou em Atos 13, como nós lemos. A história dela vem poucos anos antes. Abra sua Bíblia aí, está aberta, vá para Atos capítulo 8. Nos informado que lá na Judéia, né, em Jerusalém, houve perseguição contra o evangelho. Lembra que no capítulo 7 houve o martírio de Estevão. A igreja começou a ser perseguida ali. E diz o versículo 8: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, aquela grande multidão de crentes que estava ali em Jerusalém e também na região da Judéia, por causa dessa perseguição, eles fogem da Judéia. Eles saem daquela região, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. E muita gente se espalhou naquele tempo. E você vai ler ainda no capítulo, versículo 11, verso 19 e 20, que um dos grupos que fugiu, que ficou exilado, que saiu fugindo da perseguição em Jerusalém, e isso não é covardia. A Bíblia nos ensina isso, que diante das perseguições nós devemos fugir. A Bíblia não manda que nós sejamos os mártires ou voluntários. Nós vamos ser mártires quando nós formos presos. Mas se houver perseguição, o correto é fugir. A Bíblia manda que fujamos, enquanto foge, preserva-se a vida. Então, capítulo 11, verso 19 e 20, vai contar para onde foi um desses grupos de fugitivos lá da região de Jerusalém e da Judéia. E os que foram dispersos pela perseguição, estou lendo o capítulo 11, verso 19, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, olha só, ali no Mediterrâneo, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens sírios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, esses que fugiram, começaram então, durante a fuga, eles estavam ainda na região de Israel, eles continuaram pregando aos judeus. Quando eles saem da região de Israel, eles chegam na região dos gregos, dos gentios, e eles começam agora a pregar também aos gentios. Essa era uma igreja que vai começar com pessoas fugindo dos seus lares por causa da perseguição, pessoas que perderam tudo por causa da sua fé, pessoas que foram, então, despojadas das suas famílias, das suas casas, dos seus bens, dos seus futuros, mas que não perderam a confiança em Jesus Cristo. Não perderam a sua fé. Não perderam a sua vontade de servir. Porque para onde eles estão sendo levados pela fuga, eles estão pregando o evangelho. Eles estão sendo empurrados pela perseguição, mas a perseguição não está destruindo a fé. Essa igreja de Antioquia começa com esse tipo de gente, acostumada a sofrer, mas o sofrimento leva-os a ter ainda mais confiança, esperança no Senhor.
ainda em Atos capítulo 11, verso 21 e 22, é interessante como é que Deus abençoou aqueles irmãos. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Lá em Antioquia começou Deus a abençoar aqueles irmãos, começou a haver conversões, mais conversões. Antioquia era uma cidade grande, não era uma cidade pequena, era aí uma quarta ou quinta cidade do Império Romano daquela época. Então a cidade era metrópole, e aqueles refugiados cristãos chegam, judeus, crendo em Jesus Cristo, pregam a judeus e pregam principalmente na Antioquia, uma cidade gentílica. Eles pregam e muita gente se converte e forma uma igreja. Essa notícia é tão grande, é tão fantástica, que chega aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém. E eles disseram: olha, os gentios estão se convertendo, e quem vai ensinar para eles? Quem vai discipular? Quem que vai continuar essa grande obra? E eles até enviam Barnabé, para que Barnabé pudesse ser o pastor, aquele que vai começar a congregar e ensinar aquela igreja. Que forma gloriosa de começar uma igreja. A igreja de Antioquia, o que é que nós falamos? Deve ser comigo. Igreja. Uma igreja começar com sofrimento, começar com perseguição. E a perseguição só servir para trazer mais conversões, mais glórias ao Senhor. A igreja de Antioquia, essa igreja que começa aí, ela foi a primeira igreja que fez missões. Foi a primeira igreja que começou a fazer missões. Porque não quero me dizer com isso que foi o primeiro movimento missionário, mas como igreja local, a se reunir para poder enviar missionários. Antioquia é esse nosso exemplo. É a primeira igreja que o Espírito Santo usou para fazer o mesmo modelo que nós fazemos hoje em dia. A igreja separar pessoas que Deus chamou para nós enviá-los para os campos. Atos capítulo 13, que nós acabamos de ler no início, começou aí a primeira viagem missionária. O Espírito Santo diz: olha, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. Aquela liderança da igreja submissa, eles oram, eles jejuam, eles fazem a imposição de mãos e eles enviam. E aí em Atos capítulo 13, vai até o capítulo 14, nós vamos ter a primeira grande viagem missionária. Você vai ver aí na sequência, eles chegando naquela ilha de Seleucia, vai para Chipre, vão para outra cidade chamada Antioquia da Pisídia, que às vezes confundimos com Antioquia da Síria, e todos aqueles trabalhos ali foi começado na igreja de... Depois, Barnabé e Saulo voltam para a igreja de Antioquia. O que é que o missionário faz? Quando ele volta para a igreja que enviou, ele dá relatório. Ele conta as bênçãos, eles contam o que Deus fez na mão dele. Eles passam algum tempo na igreja e a partir do capítulo 15, vamos lá, capítulo 15 de Atos, mostra a segunda viagem missionária. Atos capítulo 15, a partir do verso 35, conta o finalzinho da última viagem e agora a segunda viagem missionária. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E o verso 36, e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Aqui é o início da segunda viagem missionária. Eles vão agora, eles já tinham percorrido chamada Ásia Menor,
E agora Paulo quer fazer um projeto de visitar os trabalhos que eles tinham fundados e agora alastrar. O objetivo de Paulo era que toda a Ásia fosse alcançada e eles partem da onde? Quem que os envia novamente? A igreja de... Capítulo 18 de Atos, nós temos o final da segunda viagem missionária, a partir do verso 22, Atos 18, 22, e vamos ter agora a terceira grande viagem missionária, partindo da igreja de Antioquia. A segunda viagem, missionários, Paulo volta para Antioquia, conta como foi o trabalho. Olha, irmãos, eu estava com um plano de ir para o mais interior da Ásia, mas o Senhor não deixou, o Senhor nos empurrou, nos impeliu para ir para a Europa. Lá na Europa, irmão, foram muitas lutas, apanhamos, fomos presos, mas onde passamos, por gente convertida, fomos deixando igreja, fomos deixando trabalhos, fomos deixando congregações. Contam as bênçãos, ó. Versículo 22, chegando em Cesaré, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, e ele desceu a Antioquia. Ele termina a segunda viagem, voltando novamente para Antioquia, e diz versículo 23, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Terceira viagem missionária. Começando e terminando em Antioquia. A terceira não termina em Antioquia. Vocês sabem que Paulo, quando chega em Jerusalém, ele é preso, senão teria terminado novamente em Antioquia. Primeira igreja que foi usada por Deus, que teve o discernimento, que teve a compreensão, que teve a obediência para levar o evangelho por meio e através do impulso, através do trabalho, através da oração, através, então, da convicção da igreja. Foi a igreja de... O que é que nós falamos? Igreja. Igreja. Que bênção. Mas muita gente sabe dessas duas primeiras coisas, que foi essa igreja fundada por meio de perseguidos, que continuaram a pregar o evangelho e foram muito abençoados, e que também sabem que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária, no sentido de uma igreja fazer missões. Mas você sabia também que a igreja de Antioquia foi a igreja apostólica a permanecer mais tempo firme no evangelho? Olha só que bênção dessa igreja. Quando nós estamos aí no primeiro século, as igrejas fundadas pelos apóstolos, depois do segundo século, as igrejas já fundadas, que foram fundadas pelos apóstolos, e agora estão sendo prosseguidas pelos discípulos dos apóstolos, e nós temos praticamente 4 grandes igrejas. Primeira igreja começou aonde? Em Jerusalém. Outra grande igreja, Paulo escreve uma carta para eles lá, a igreja de Roma. Se tornou uma grande igreja. A terceira igreja, a igreja que ficava na África, chamada a igreja de Alexandria, onde formou-se muitos teólogos, a igreja que ficava no norte da África. E a quarta igreja grande apostólica foi a igreja de Antioquia. Então nós vamos encontrar no final do primeiro século, início do segundo século, 4 grandes movimentos, 4 grandes cidades que tinham 4 grandes, poderosas, firmes igrejas do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com essas igrejas? Já falamos que a igreja de Antioquia resistiu firme. Por quê? Que a de Jerusalém, ela acabou, a igreja de Jerusalém. Ela foi destruída quando Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Roma, quando estava cercando Jerusalém,
Os discípulos que ainda estavam em Jerusalém no ano 70, eles lembraram da palavra de Jesus que diz, olha, quando virem Jerusalém cercada, fujam. Quando eles viram as tropas romanas cercando Jerusalém, os discípulos, a igreja de Jerusalém, fugiu de Jerusalém. E a própria Jerusalém, depois do ano 70, foi destruída. Então, a igreja que você vê em Atos capítulo 2, com 3.000 sendo batizados, aquela igreja que perseguida, aquela igreja lá perseverante, em Atos capítulo 12, aquela igreja acabou no ano 70. A igreja de Alexandria, falei para vocês, a igreja que ficava no norte da África, no Egito, ela acabou-se muito cedo, por volta do 2º e 3º século. Aquela igreja se enveredou-se por tantas heresias. Ela não fez como vocês, ali, ó, proclamar a mensagem do evangelho, discipular os convertidos, promover a comunhão fraterna dentro do corpo, exercer o serviço mútuo, orar sem cessar, ensinar a sã doutrina, praticar a exortação mútua. Aquela igreja de Alexandria não cumpriu esse propósito, e aquela igreja foi disseminada pelas heresias, inclusive até negando a divindade de Jesus. A igreja de Alexandria acabou muito cedo. A igreja de Roma, nós sabemos que no 4º século apostatou. Perdeu todos os referenciais bíblicos e só sobreviveu os remanescentes que ficaram de fora dela. Mas a grande igreja de Roma se tornou depois o catolicismo. A igreja de Roma, 4º século, já não era mais uma igreja bíblica, acabou-se mesmo. Agora, a igreja de Antioquia, ela permaneceu. Ela foi a igreja que sobreviveu a isso. Quando estudamos o Novo Testamento, por exemplo, a primeira coisa, uma das coisas que nós começamos a estudar, quando vai estudar o grego do Novo Testamento, é saber os melhores manuscritos gregos, as melhores cópias do Novo Testamento em grego. E as melhores cópias são chamados os textos bizantinos, que historicamente vieram da igreja de Antioquia. Aquela igreja, ela teve o discernimento de preservar os textos gregos que eram cópias mais fiéis dos escritos dos apóstolos, tanto dos evangelhos como dos apóstolos, como das cartas. Uma bênção. Ela foi que, hoje em dia, se nós temos 99% de certeza das cópias do Novo Testamento, nós devemos aos irmãos da igreja de Antioquia. As melhores cópias foram achadas naquela região e as melhores cópias foram achadas e levadas para outras regiões, e quando se faz o estudo de onde vieram daquela região de Antioquia. Aquela igreja permaneceu firme na fé. Depois houve perseguição romana, depois houve perseguição dos muçulmanos, dos árabes. Aquela igreja sofreu perseguição, mas continuou perseverando, e ela só foi destruída historicamente em 713 depois de Cristo, no século VIII. Ela acabou. Mas ela acabou, sabe como? Pela morte. Ela foi fiel até o fim. Para ela, nós podemos dizer que cabe muito bem a grande palavra de Apocalipse 2:10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Antioquia até a morte. O que nós dizemos? Que igreja? Que igreja? A igreja que permaneceu fiel por mais tempo.
só uma coisa que acabou. Foi a perseguição, quando chegou, foi totalmente destruída no 713. Os cristãos que estavam ainda lá foram mortos e não conseguiram escapar, fugiram. Ela acabou em 713. Agora o que resta para nós, amados, conhecemos um pouco da história da igreja de Antioquia. O que fazia aquela igreja ser diferente? Para nós aprendermos um pouco. Eu chamei isso de os imprescindíveis. O que tinha tão essencial naquela igreja? O que tinha de tão especial naquela igreja que nós hoje devemos almejar? Que nós devemos hoje imitar? Primeiramente diz, vamos lá, tá, o capítulo Atos capítulo 13, que aquela igreja, Deus havia dotado ela de profetas. Diz no versículo 1, eis que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores ou mestres. Primeiramente que era uma igreja que havia profetas. Profetas eram crentes que pregam o evangelho. Eram crentes que evangelizavam. E nós vimos isso em toda a história. Aí Atos capítulo 11 está em nosso texto. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e anunciando não somente aos judeus, começam a evangelizar aos judeus, mas quando chega em Atos 2, em Atos ainda na continuidade, e havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia, falaram agora aos não judeus, aos gregos, anunciando o Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, se converteu ao Senhor. Havia gente que evangelizava, que pregava o evangelho. Havia naquela igreja, aquela igreja foi contaminada pelaquela onda de gente que chegou, e mesmo sendo ameaçados, eles não renunciaram à sua fé, e eles pregaram ousadamente. Aqueles que se converteram, herdaram aquela índole, herdaram aquela vontade, aquela fé de também pregar a outras pessoas. E a Bíblia diz que muitas pessoas se convertem. E a Bíblia diz no versículo 1 que havia também mestres, havia doutores, mestres, crentes que ensinavam, estudavam e ensinavam a palavra de Deus. Aquela igreja era uma igreja que estava completa no seu equilíbrio. Era uma igreja que estudava, que ensinava, que preservava a fé, mas era uma igreja também evangelística. Era uma igreja que pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse equilíbrio falta-nos hoje em dia. Conheço igrejas que são muito evangelistas e só fazem evangelismo, crescem, mas depois elas são pulverizadas de heresias, porque a única coisa que fazem é pregar os 5 pontos da salvação. Tem igrejas, hoje, batistas, que estão dando valor ao ensino, tanto valor à erudição, que a igreja se torna quase uma faculdade de ensino teológico, e crente ensinando a crente, crente pregando para crente, crente pregando para convertido, e a igreja nunca cresce, cresce só a cabeça das pessoas. Não cresce o coração, cresce. A igreja de Antioquia tinha esse equilíbrio perfeito. Uma igreja que ensinava, uma igreja que preservava a fé, mas uma igreja meio que pregava, que anunciava, que evangelizava. Uma vez eu contei lá uma história que a Dalila lembra dessa história, quer ver que ela vai terminar essa história para mim? Vai ver, pessoal, sabe, todas as minhas histórias eles sabem muito bem. De um irmão que ele trabalhava numa empresa, né? E era crente, todo mundo sabia que ele era crente, e trabalhou muitos anos numa empresa e chegou agora um novo convertido, foi admitido. E aquele novo convertido começou a pregar e começou a ter bagunça, começou a ter confusão. E as pessoas não toleravam, e agora aquele irmão, aquele crente que chegou, que vivia agora falando de Jesus Cristo, que você está perdido, você precisa de Salvador Jesus, você é pecador, o salário do pecado é a morte. E começou a ter confusão naquele trabalho,
por causa desse irmão que chegou. E então, numa confusão dessas, um descrente chamou aquele irmão mais antigo e disse: eu gosto aqui é do João aqui, porque na fé do João não existe inferno. E o João olhou: não, eu sou batista, eu creio que há inferno, sim. Aí o descrente disse: mas João, você nunca falou isso para a gente? Precisou um novo para falar o evangelho todo, para dizer que o homem está perdido e que a única solução é. A igreja tem que ter esses dois elementos. A igreja de Antioquia tinha profetas, mas tinha também mestres, doutores, ensinavam, estudavam, mas também evangelizavam. Você tem evangelizado alguém? Qual o testemunho que você tem dado de evangelismo? Pessoas que você está orando, que você está orando. Por favor, não vai fazer como outro irmão. Viu, Dalila? Essa aqui você vai lembrar. Aquele irmão que foi chamado pelo parente dele, o parente estava morrendo, né? E ele disse, o parente mandou chamar, disse: olha, eu quero que você pregue o evangelho para mim. Aí ele disse: mas meu tio, eu já preguei tantas vezes para o senhor, né? E o senhor está dizendo que pregue para mim, porque eu estou morrendo, eu estou indo para o inferno. Você tinha que me pegar pelas bistacas assim e dizer: se converta, creia em Cristo. Você tinha que me pegar, me sacudir. Eu ia indo para o inferno. Eu ia morrer, eu ia para o inferno. Você me falou de forma tão suave. Você devia ter me sacudido. Você devia ter me importunado. Você devia ter insistido. Esse é o evangelho. Essa é uma igreja. Uma igreja que tem ensino, tem Bíblia, tem doutrina. Mas uma igreja também que dá água aos pregadores. Mas não, é por coral. Para mim. Aí está aqui. Mas sabe o que é aquela questão do pecador que tem inveja dos outros? Eu sou velho, viu o texto que eu escrevi hoje, não? E é sem gás. Outra coisa, amado, versículo 2, Atos 13, 2, o que é que havia mais? E servindo eles ao Senhor, havia servos. Colocamos aqui, o verbo empregado aqui é usado no Novo Testamento para descrever o serviço sacerdotal. Lembram de 1 Pedro 2,9? Mas vós sois nação eleita, sacerdócio santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real. Essa palavra servindo eles ao Senhor era a palavra de leiturgial, que era a palavra para o sacerdote, quando servia no templo, os levitas que serviam no templo. Irmãos, quando é na sexta-feira que tem aqui o Cristo é Vida Kids e Teens, na sexta-feira, depois do Kids e Teens, o que é que tem? Limpeza. Isso é servir ao Senhor. Isso é sacerdócio real. Né? Esse trabalho até de você transportar uma cadeira, trazer o copo d'água para a irmã que estava aí, para o irmão aqui, né? Isso é servir ao Senhor. A igreja é formada de servos. Limpar banheiro é digno, é honroso. Eu estou servindo ao Senhor. Eu estou carimbando folhetos, eu estou cortando os convites. Isso é servir ao Senhor. Naquela igreja, e servindo eles ao Senhor,
Para eles, qualquer serviço era honroso, qualquer trabalho era honroso, porque eles estavam servindo ao Senhor. Número 4 aqui no nosso esboço, havia dependência e submissão ao Senhor. Olha como é interessante. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, foram então para Seleucia e dali foram para Chipre e ali continuaram a obra missionária. Havia dependência. A Bíblia diz que eles oravam. Há 3 maneiras ou 3 naturezas da nossa oração. A oração pessoal, a minha oração íntima com Deus. Todo crente tem que ter seu altar sagrado no seu coração, onde ele fala com Deus, onde ele se derrama perante Deus, onde ele confessa seus pecados a Deus, onde ele clama ao Senhor, onde ele se conserta, onde ele se restaura, onde ele recebe forças e o poder de Deus para continuar. O outro aspecto, outra natureza da oração é chamada oração familiar. Oramos em família, oramos juntos em casa, oramos com a esposa, oramos com os filhos. É um altar também sagrado, é um local de adoração ao Senhor, a nossa casa. Todo crente tem que levar a sério esses 2 altares. Altar pessoal, minha devoção pessoal e a minha devoção familiar. Mas há outro tipo de oração, é chamada a oração eclesiástica, que é repleta disso no livro de Atos. Eles estavam juntos em oração, eles estavam reunindo-se em oração, eles estavam juntos, como aqui, e jejuando e orando. Quem eles? É a oração que nós fazemos na igreja, a oração que fazemos com os irmãos. E essas 3 naturezas de oração não podem ser desprezadas por nós. Pessoas que só oram na igreja, coitados, não descobriram ainda o verdadeiro sentido da sua comunhão com Deus. Há crentes que só oram pessoalmente. E eu tenho visto, eu tenho feito aconselhamento com pessoas que parece que oram muito, mas parece que só sabem da oração. É quase uma oração para si mesmo, não para Deus, porque não é uma oração que se quebrantam, não é uma oração que tremem, não é uma oração que muda a vida deles. E há crentes que desprezam a oração também. O lar não deixa de ser sagrado, mas um lugar de adoração a Deus. Irmãos, essas três naturezas da oração, nós encontramos sagrado, todas as 3 têm que ser presentes. Eu tenho uma frustração na minha vida. Eu queria que o melhor, maior e o mais importante culto da minha igreja fosse a terça-feira. Foi no Anísio. Queria que a terça-feira fosse o culto mais empolgante. Eu gosto da coinonia, sabe isso, né? Como eu me esforço para nós termos uma coinonia dinâmica, uma coinonia boa. Mas como é difícil os irmãos compreenderem isso. Como é difícil compreenderem a importância eclesiástica, né? Estamos orando uns pelos outros, estamos juntos buscando ao Senhor, os desafios que Deus coloca, os pedidos de oração, nós oramos por pessoas que nós nem conhecemos, e os irmãos trazem aqueles pedidos. Quero fazer um desafio para você. 14 anos, nossa congregação completa. Desafio de oração. Seja você um homem ou uma mulher de oração. Ore com a sua família. E valorize, dê importância à
koinonia, ao culto de oração da sua igreja. Foi isso que fez diferença. A Bíblia diz também que eles jejuavam. Olha o que diz: jejuando e orando. Jejuando. Havia um desafio. Sabe quem era Barnabé? Era aquele servo de Deus que tinha sido pela igreja de Jerusalém. Ele que ia ser o refúgio daquela igreja. Ele era o principal daquela igreja. E Deus disse: envie Barnabé. Barnabé tinha trazido depois Saulo com ele, que seria depois o grande Paulo. Um homem mestre do conhecimento, um homem corajoso, ideal para os embates daquela igreja. E Deus disse: separe ele para a obra missionária também. O que é que aqueles irmãos fazem? Temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar realmente essa vontade de Deus. Nós temos que depender de Deus, nós temos que nos humilhar perante a Deus e nós queremos ser submissos a Deus. Eles dependeram, eles confiavam, eles consagraram-se e eles fizeram a obra de Deus. O que é que nós dizemos? Que igreja! Que igreja! Que modelo que Deus nos deu! Agora eu quero, na nossa conclusão, amados, voltar nossas Bíblias para Atos capítulo 11, aquele comecinho da igreja de Antioquia, daqueles irmãos que foram perseguidos lá em Jerusalém e que saíram e que chegaram até Antioquia. Eu quero ler com vocês o versículo 21 e o versículo 26. Diz que eles chegaram, versículo 20, chegaram a Antioquia, já haviam pregado aos judeus e agora pregaram a quem? Aos gregos. Pregaram agora aos não-judeus. Pregaram agora aos gentios. E diz o verso 21, e a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Por quê? A mão de Deus estava sobre eles. Verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. E o que é que eles fizeram? E ensinaram muita gente. Era uma igreja de evangelismo e de ensino. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. De onde veio a palavra cristão? De Antioquia. Aquelas pessoas que chegaram e pregaram, e judeus se converteram, e gentios se converteram, e viveram agora como irmãos, e os convertidos agora passaram a espelhar a mesma natureza também, né? De estarem juntos orando, de estarem pregando, de estarem se ajudando mutuamente. O mundo olhou e disse: eles são como Cristo. O mundo disse que eles eram cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Pode ter um elogio melhor do que esse? Pode ter um elogio melhor do que esse? Alguém dizer: você conhece o pastor Nogueira? Conheço, sim. É um barrigudo, né? Sem nada. É um dos cabelos assanhados, né? É um gordinho, né? É um simpático. Mas se alguém disser: eu conheço, sim, é um homem de Deus, deve se parecer muito com quem? Com Jesus Cristo. Esse é o elogio. Essa é a verdade. Pela primeira vez, os discípulos foram reconhecidos, foram chamados como alguém que se parece com Jesus Cristo. Que igreja, irmão. Coloquei aí no nosso texto para nós estudarmos Ezequiel, capítulo 20, verso 34. Essa expressão de estar a mão de Deus sobre alguém ou sobre alguma coisa tem um sentido de quando Deus faz uma grande obra. Olha aí, ó.
Tirar-vos-ei dentre os povos, falando com os judeus, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com a mão forte, com o braço estendido e derramado furor. Deus está trazendo os judeus de todas as partes do mundo de volta para Israel. Com quê? Por causa da sua mão forte, por causa do seu poder. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu e você, como membros dessa igreja, começamos a entender, nos colocarmos à disposição para obedecer, para fazer a obra, a mão de Deus é colocada sobre nós. Genibaú vai ser impactado. Essa região aqui vai ser alcançada pelo Evangelho. Não somente essa região, mas nós cremos que o mundo, porque a mão de Deus é poderosa. Olha o que aconteceu no verso 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amados, parabéns pelos 14 anos, e que se Cristo não voltar logo, nós continuemos firmes, fortes, cada vez mais atuantes, cada vez mais operantes na obra do Senhor. Eu estou muito alegre de ter visto aqui vocês, vontade de aprender, com entusiasmo para servir ao Senhor, e eu creio que Deus vai continuar com a sua mão estendida para fazer essa grande obra a partir daqui, e é tudo isso para a honra e para a glória de Deus. E eu vou chegar lá na nossa igreja terça-feira. Vou dizer, eu estive na congregação de Genibaú. E sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer, que congregação. Amém? Verdade. Que congregação. Enfrentaram muitas lutas, enfrentaram muitos embates. Satanás quis passar rasteira, acabar com vocês. Vocês estão firmes e fortes. Tem uns homens feios por aí, né? Mas tem umas meninas muito bonitas, graças a Deus. Louvado seja Deus. Pai querido, nós te damos graças em nome de Jesus, porque é a tua mão que age, é a tua mão que sustenta, é a tua mão que nos fortalece e é a tua mão que nos abençoa para que nosso trabalho haja frutos. Frutos de crescimento, frutos de edificação, mas frutos também de crescimento, de conversões. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Nesse momento, após pregação, termos que igreja, a igreja de Antioquia, creio que depois da pregação dessa, o nosso desejo ser como a igreja de Antioquia. E eu quero nesse momento, como nós estamos fazendo 14 anos, vamos cantar os parabéns para a gente. Quero chamar aqui na frente nossa liderança aqui, irmão Adriano, irmão Araújo, irmã Trícia. O irmão Adriano, vem com sua esposa. O irmão Araújo, vem com sua esposa também. A minha esposa também. Vem, só a liderança mesmo. As mulheres estão. Pastor Cláudio, para cá. Nós cantarmos os nossos parabéns. Quero primeiro. Nós vamos orar, certo? Vamos orar. Dona Margarida, só pode vir se ela quiser, viu? Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esses 14 anos, por essa bênção de termos vivido muitas lutas, também experimentado muitas bênçãos. Muitas bênçãos o Senhor fez no nosso meio. Nós vamos agradecer por isso, né? Eu quero pedir ao pastor Nogueira que ore agradecendo por esses nossos 14 anos. E aí, após a oração, a gente canta os nossos parabéns. Parabéns, um pastor diz parabéns para nós mesmos. Quem puder ficar em pé também, né? Então nós oremos. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença.
12 anos de história dessa congregação. E nós fomos sinceros. Esse trabalho enfrentou muitas lutas. Teve que ultrapassar muitos igrejas. Mas o Senhor sempre foi fiel para realizando essa obra, foi nos dando sabedoria de repor as peças, de perceber mesmo quando parecia que não iria mais dar certo, mas temos visto, ó Pai, nesse trabalho, aquela promessa do Senhor Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja. O inferno prevalecerão contra ela. E nós queremos estarmos juntos por todo esse tempo aqui que o Senhor tem feito, por todas as proteções, como o Senhor tem nos guardado aqui. E chegamos agora aos 14 anos de uma forma. Nós chegamos a esses 14 anos seguros, cheios de esperança quanto ao... Em nome de Jesus, queremos louvar ao Senhor, agradecer por esse tempo, por essa festa, agradecer pela liderança que o Senhor tem dado, pastor Leite. Vamos por tudo isso. Que o Senhor continue abençoando, o Senhor continue guardando. Muita gente, ó Pai, filhas possam edificadas, restauradas, e faz essa grande obra, ó Pai. Consagramos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero convidar, todos estão sendo convidados, né, tem um jantar ali pra gente, as mulheres da igreja prepararam aqui um jantar, bom? Então estamos todos convidados para se dirigir lá para o outro lado, para a gente ter o nosso momento de jantar, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos lá comer agora.